Sou o Coronel Reinaldo De Biasi, presidente do Grupo Inconfidência. Se você está lendo nossos artigos e assistindo nossos vídeos e lives pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e clicar no like abaixo. É importante também fazer seus comentários. Para ajudar-nos a combater o comunismo em nosso país, compartilhe para todos os seus contatos. Lembrando que quando você se inscreve, recebe em primeira mão todos os nossos artigos e vídeos que publicamos. Caso esteja assistindo pelo Instagram, pressione o coraçãozinho abaixo e compartilhe clicando no aviãozinho. Ajude-nos a combater o comunismo no nosso país, fazendo sua doação ao grupo. Para isso, basta transferir para o nosso Pix, que está gravado abaixo, do lado esquerdo desse vídeo. Essa questão de ajudar o grupo é muito importante para nós. Como eu falei com vocês, vou repetir, já tenho que usar uma boa parcela do meu dinheiro particular para pagar as contas do grupo, que eu trabalho em âmbito nacional, então as despesas são grandes, né? Ação psicológica, guerra psicológica, elas precisam se desenvolver em nível nacional, e aí tem que entrar com o meu dinheiro. Então qualquer ajuda que puder, e nós temos realmente ligação com o presidente Bolsonaro, com o general Heleno, com o general Braga Neto, os comandantes das forças. Então nós já verificamos que para resolver alguma coisa você tem que se ligar com quem decide. Deixe-nos fazer uma pergunta. Se você é um patriota que deseja que o comunismo não entre em nosso país, por que você não se torna um dos nossos associados? Aqui nós fazemos campanhas, o pessoal coopera com a gente, nos dá sugestões, e nós precisamos de vocês. Entra para cá, fica com a gente. Desse modo, você receberá mensalmente o Jornal Inconfidência que nós editamos, com conteúdos e artigos inéditos todo mês. É o único jornal impresso que conta a verdade. Pode ser que tenha algum outro aí, não sei, não acredito não. De papel impresso, é só o nosso Jornal Inconfidência. Lutamos contra o comunismo há 28 anos, valorizamos a família e a determinação para que você viva em paz e segurança, more num país conservador, tenha um bom emprego por morar num país livre e seja feliz. A nossa bandeira nunca será vermelha, acredite em nós. Para se tornar um associado, basta clicar no link que está na nossa descrição abaixo. Antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, só queria comentar que veremos hoje o Bolsonaro e a contagem dos votos no TSE, fazendo suas críticas. Os comandantes das forças, o ministro da Defesa e o comandante das forças, não aceitam que o STF impeça essas autoridades de fiscalizar o sistema eleitoral brasileiro. Outro item, Bolsonaro e o preço da gasolina. Nós também vamos falar. Bolsonaro e os lucros dos gêneros alimentícios nos supermercados. Desemprego no Brasil e nos países mais importantes do mundo. Os fatos, e depois finalizando com as realizações do governo. O título do nosso artigo de hoje é Conjuntura Nacional na Atualidade, /11, já é a 11ª delas que nós abordamos. Primeiro item, Bolsonaro e a contagem de votos no TSE. Em 6 de junho de 2022, ao fazer referência ao Tribunal Superior Eleitoral, o chefe do Executivo disse que seu direito é desconfiar.
Aspas. No meu tempo lá atrás, ganhava a eleição quem tinha voto dentro da urna. Ele quer dizer aquela urna diferente, não é a urna eletrônica, é aquela caixa que se botava os votos à mão. A pessoa pegava naquela fenda e introduzia o seu voto. Agora, espero que não ganhe as eleições quem tem amigo para contar voto dentro do TSE. Ou ministros Fachin, Barroso e Moraes. Pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno, ou eu não ganhar no primeiro turno, fecha aspas, asseverou o presidente. Na mesma entrevista, o presidente voltou a afirmar que o atual presidente do TSE, Fachin, entre aspas, tudo faz, fecha aspas, para que não haja a transparência nas eleições e que tal postura teria como objetivo, aspas, eleger Lula de forma não aceitável, fecha aspas, ponto. Ele quer dizer, eleger Lula de maneira fraudulenta, usando essas urnas que não prestam. Passemos ao item 2. Comandantes das forças não aceitam que o STF e o TSE os impeçam de fiscalizar o sistema eleitoral eletrônico. Aspas. Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, diretamente ou através do Ministério da Defesa, têm competência e direito de se manifestar e intervir. Observem o verbo intervir, sempre que o aprimoramento institucional exija. Por isso, elas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Essa é uma das interpretações corretas do artigo 142 da Constituição Federal. Os comandantes das forças não concordam que a, entre aspas, moderação seja invocada e executada pelo STF. O Ministério da Defesa não abre mão das contribuições feitas no Comitê de Transparência das Eleições. Ele pondera que recomendou que o TSE torne públicas todas as sugestões que foram feitas pelos técnicos militares, que o TSE tire o sigilo de toda a conversa entre os especialistas em guerra cibernética das Forças Armadas e a Corte Eleitoral, que até o momento não houve discussão técnica, não por parte das Forças Armadas, mas pelo TSE ter sinalizado que não pretende aprofundar a discussão. Que não basta a participação de, aspas, observadores visuais, nacionais ou estrangeiros, do processo eleitoral, fecha aspas, e que, aspas, secreto é o exercício do voto, não a sua apuração. A apuração tem que ser feita às claras, de maneira honesta e transparente. O Ministério da Defesa declarou também que 39% das urnas eletrônicas não foram submetidas a testes públicos. E com isso, é necessário se resguardar com a proteção interna da votação no sistema eleitoral, afirmando que o TSE se preocupa com ataques externos, mas não há defesa para ataques internos. Concluiu o general Paulo Sérgio,
que é o nosso ministro da Defesa, com as palavras, aspas, encerro afirmando que a todos nós não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra da desconfiança dos eleitores. Eleições transparentes são questão de soberania nacional e de respeito aos eleitores. Fecha aspas. Próximo tópico. Fachin e o narcotráfico e Barroso e o voto impresso. Bolsonaro assim se expressou em 14 de junho de 2022. Aspas. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico. Desse modo, afirmou que uma decisão do presidente do TSE para impedir ações policiais em comunidades no Rio de Janeiro contribuiu para o crescimento do narcotráfico. Aspas. No Morro do Rio, onde Fachin disse que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, está cheio de fuzis. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. É justo, meus senhores, o ministro Fachin, que tirou o Lula da cadeia, estar à frente do processo eleitoral? Fecha aspas. Questionou o presidente. O chefe do executivo ainda disse que o ministro Barroso interferiu nas atividades do Poder Legislativo, enquanto havia uma comissão especial para avaliar o voto impresso, e afirmou que após uma visita desse ministro ao Congresso, toda a formação dessa comissão sofreu alterações, o que teria sido determinante para que a proposta do voto impresso não fosse aprovada no Congresso. Bolsonaro também voltou a dizer que venceu as eleições de 2018 no primeiro turno. Ele quer dizer que as urnas fraudulentas não revelaram esse dado. Ele não conseguiu, pelas urnas, quando ele afirma que ganhou, mas as urnas fraudulentas atrapalharam o resultado, embaralharam e ele não se revelou ser o vencedor. E também que Aécio Neves teria ganho as eleições em 2014, quando Dilma foi eleita presidente. E isso foi fruto daquele programa eletrônico secreto que modifica os resultados. Ele foi usado lá no STF e Aécio Neves perdeu as eleições para Dilma. Passemos ao quarto item. Previsão é cair por volta de R$ 2,00 o litro da gasolina e R$ 1,00 o diesel, afirma Bolsonaro. O presidente disse acreditar que o projeto que classifica os combustíveis como itens essenciais deve ser aprovado no Congresso, reduzindo o ICMS dos combustíveis a, no máximo, 17% nos estados. Aspas. O combustível está caro no Brasil. A Petrobras, por exemplo, que é uma empresa gigante, uma empresa excepcional, mas que não tem viés social previsto na Constituição, está tendo lucros abusivos. Quanto maior a crise, como a que vivemos com a guerra da Ucrânia, maior o lucro que a Petrobras tem. Você pode ver o óleo diesel há 3 meses, zerei os impostos federais sobre ele, está falando o presidente.
não se paga mais imposto federal no óleo diesel. No tocante ao ICMS, os governadores continuam cobrando o ICMS. Gasolina, o valor do imposto federal da gasolina é o mesmo desde janeiro de 2019, qual seja, 0,169 do real por litro. O que acontece com o ICMS, o imposto estadual, o que mais pesa é um percentual em cima do preço final da bomba. Isso por si só está errado, porque o percentual tem que incidir em cima do preço na origem, na refinaria. Fecha aspas, afirmou Bolsonaro. Abre aspas, de novo, falando o presidente. O ICMS no Rio de Janeiro é de 34% e vai passar para 17%. A média no Brasil, vejam só, está entre 29% e 30%. Vai diminuir bastante o ICMS da gasolina. E isso vai ser sentido na ponta do preço. E nós estamos propondo também diminuir o PIS/COFINS da gasolina, que está em 0,69 do real por litro. Quem está perdendo é o povo, que está pagando a gasolina muito cara quando vai abastecer o carro. Fecha aspas. Também asseverou o presidente. Item 5. Bolsonaro e o lucro dos supermercados. O presidente, durante o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, em 9 de junho de 2022, fez um apelo para que os supermercados reduzam a margem de lucro sobre alimentos básicos para conter a inflação. O apelo que eu faço aos senhores, abre aspas, então, o apelo que eu faço aos senhores para toda a cadeia produtiva é para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, especialmente os mais humildes. Vamos parar de aumentar os preços por 2 ou 3 meses, pois estamos em uma hora decisiva para o Brasil. Fecha aspas, afirmou Bolsonaro. Passemos ao tópico 6. Desemprego no Brasil e nos países do G20, do grupo dos 20 países mais importantes. O Brasil lidera o ranking da queda da taxa de desemprego entre os países do G20, que são as maiores economias do mundo, o Brasil supera no momento potências econômicas como Estados Unidos, Canadá, França e Alemanha. Vejamos o tópico número 7. 6 recentes fatos econômicos do governo Bolsonaro em 2021. Dívida pública do país cai para gerenciáveis 80,3% do PIB. Outro, Fundação Getúlio Vargas aponta crescimento de 4,7% do PIB brasileiro. Outro, balanço comercial registra superávit de USS, dólares, 61 bilhões. O Brasil registra mais de 2,7 milhões de empregos formais. Mais um, o resultado das contas públicas é o segundo melhor entre as 50 maiores economias do mundo e o melhor entre as 20 maiores. Terminando,
no ranking Doing Business, ou facilidade de fazer negócio, Brasil passou da posição 124 para 65, isso de acordo com o Banco Mundial. Item 8, que é o nosso último item. Programas e repasses ajudam o Brasil a não parar o, entre aspas, fecha tudo, promovido por governadores. Então, o que o governo fez durante aquela época? Que os governadores falaram, não, vamos fechar tudo, depois a gente resolve. E com isso, teria que tratar o povo e ver a parte da economia. Mas os governadores, a maioria da esquerda, fez isso para prejudicar o presidente, mas o presidente agiu. Então, quais são? Saldos de empregos com 4,7 milhões de novas vagas desde junho de 2020. Bem, preservou quase 10 milhões de empregos. Pronamp garantiu crédito para cerca de 700 mil pequenas empresas. PEAC Maquininhas garantiu crédito para mais de 100 mil pequenos negócios. Outro, repasses para estados e municípios chegou a 375 bilhões de reais. Outro, 60 bilhões de reais em suspensão de dívida dos estados e municípios. Mais um, 283 acordos internacionais assinados desde 2019 com Estados Unidos, Japão e Emirados Árabes. E finalizando, mais de 200 mercados abertos para produtos agropecuários brasileiros em 51 países desde 2019. Nossas palavras finais para a sua meditação. E eu solicito que ligue-se ao presidente, animando ele sempre a impedir que o comunismo domine o nosso país. Ele vai fazer isso, mas é bom você mostrar o seu apoio. Faça contato com o presidente. Nós temos que estar unidos nessa hora, porque é assim que a gente vence. Nossas palavras do grupo, pensem bem a respeito. Eleições com urnas significa Lula presidente, com absoluta certeza. Significa Brasil comunista. Significa China dona do nosso país. Como auditar eleições sem comprovante de papel nesses aparelhos fraudulentos? Como o STF apoia o marxismo, e é ele, o STF, que contará eletronicamente os votos, quem ele vai eleger para o executivo? É óbvio que é o candidato comunista. Não somos ingênuos. Obrigado por ouvir-me e até a próxima.